E hoje vamos falar sobre o que fazer quando eu não confio e o medo é maior que o amor. E quem nunca se sentiu assim? Imagino que muitas mulheres aqui, que estão a ver este vídeo, já sentiram isso, já sentiram que a insegurança, o medo, a desconfiança parece maior, mais dominante, mais forte do que o próprio amor, do que a própria vontade de que aquela relação dê certo. E muitas relações terminam, acabam, não avançam ou não evoluem por causa desta dificuldade. Então vale a pena, é preciso que a gente encare este tema, olhe para ele e não deixe que ele domine as nossas relações, não deixe que ele nos paralise para entrar numa relação. Então, essa é a proposta de hoje. É muito importante a gente perceber e que a gente saia daqui hoje com esta noção, com esta clareza de quais são os efeitos do não confiar, quais são os efeitos do medo numa relação e o que é que eu então preciso de fazer para que esses efeitos não mais aconteçam. Então vamos lá. Um perigo que muitas mulheres não veem, que é o seguinte: quando a gente entra numa relação a não confiar, com desconfianças em relação ao parceiro, em relação à própria relação, em relação a nós mesmas, à nossa capacidade de manter aquela relação, quando a gente entra a não confiar numa relação, a nossa mente vai em alerta, ela não vai relaxar, ela não vai segura e capaz de desfrutar daquele relacionamento. Então, a gente já entra na relação com desconfiança, já entra em alerta, já entra sempre à espera do pior, sempre a achar que a qualquer momento vai acontecer, ou que o outro nos vai trair, ou que a relação vai terminar, ou que vamos ser traídas, enfim, seja o que for, aí o tema principal do seu medo, mas quando eu não confio, eu já vou em alerta para uma relação. E o que é que acontece muitas vezes? É que esse alerta, essa, essa insegurança, esse alerta, vai me colocar numa relação a ter determinados comportamentos e determinadas posturas que não são muito interessantes e que elas mesmas afastam o outro. Então, por exemplo, se eu desconfio, mas entro na relação, eu entro, mas eu entro insegura, sempre a duvidar do outro, sempre a cobrar o outro, a pedir que ele me explique, a pedir satisfação, a exigir coisas do outro. Quando eu não confio, eu controlo, eu tenho comportamentos de controlo, eu pressiono o outro. E estes comportamentos que vêm da minha desconfiança, o que é que eles habitualmente fazem numa relação? Eles afastam o outro, eles afastam o parceiro, se ele é saudável, principalmente. Quando o outro também não, quando o outro não é muito saudável, pode ser que ele não se afaste e pode ser que se entre aqui numa relação tóxica. Mas quando o outro é uma pessoa saudável, que quer um relacionamento sério, que quer de facto construir uma parceria tranquila, leve, boa, prazerosa, uma relação boa, ele vai ver uma mulher assim e ele vai se afastar naturalmente, porque isso não é compatível com uma relação séria e saudável. Então, quando eu entro assim numa relação, a desconfiar, insegura, com toda esta cobrança, exigência e controlo, e o outro que é saudável olha para isso, se sente assim na relação, ele vai se afastar, tendencialmente. E o que é que acontece quando ele se afasta? Reforça em mim a ideia de que realmente não dá para confiar, realmente o amor nunca dá certo, realmente eu não posso confiar em ninguém, realmente eu tenho que estar sempre em alerta porque a qualquer momento vai acontecer tal como eu imaginava. E vira uma bola de neve, vira uma bola de neve. Numa próxima relação que eu entro, eu vou ainda mais desconfiada, eu vou ainda aumentar a intensidade do meu controle, da minha insegurança, da minha cobrança, enfim, do meu comportamento de desconfiança. Isso vai voltar a afastar a pessoa, vai reforçar ainda mais a nossa sensação de que não podemos confiar. E é uma bola de neve, vira um efeito bola de neve
que se torna cada vez maior, que se torna cada vez mais intenso e que, enquanto não for visto, cuidado, resolvido, só vai continuar a aumentar e a fazê-lo entrar em relações que não dão certo. Então, este é um primeiro ponto importante, um perigo que muitas mulheres não veem e que, tomando consciência disso, eu espero que quem está aqui a ouvir isto, que tome isto para si e que perceba se isto lhe serve, se isto tem a ver com alguma dinâmica comum nos vossos relacionamentos e se tem, olhe para isto, porque enquanto não olhar para isto, isso vai se repetir cada vez mais e com cada vez mais intensidade. Então a gente precisa de ver isto, certo? E um outro ponto que eu quero trazer aqui sobre a questão do não confiar, quando eu não confio, é o seguinte: muitas mulheres me dizem, aliás, eu arrisco-me a dizer que é uma das maiores dificuldades para ter um relacionamento, para entrar num relacionamento, ou para manter um relacionamento, é uma das maiores dificuldades que as mulheres me apontam, é esta, a dificuldade em confiar, o não confiar. Só que, muitas vezes, erradamente, a mulher acha. Eu falo aqui da mulher porque eu trabalho com mulheres e é para mulheres que eu falo. Mas é óbvio que isto também se estende. Muitos homens também passarão por isto e sentem assim. Mas eu estou aqui focando em mulheres. Daí eu falar da mulher. Então, é um erro muito grande quando a mulher ela acha que a dificuldade de confiar, o não confiar dela, é por causa do outro, tem a ver com o outro, tem a ver com o que está fora dela. Então, muitas me dizem: eu não confio, tenho dificuldade para confiar, porque os homens não são confiáveis, porque eu fui traída, porque realmente hoje em dia as relações são relações líquidas, porque os homens só querem contacto, relação física, enfim, seja por que motivo for. Mas é comum eu ver as mulheres a justificar a sua falta de confiança por causa do outro, por causa dos homens. E assim, isso é um erro, porque quando eu justifico algo que é meu com uma coisa que do outro, eu fico sem a possibilidade de resolver isso, eu fico sem a possibilidade de mudar isso e torno-me uma vítima disso. E isso é um grande erro, porque na verdade o não confiar é muito mais meu do que do outro. Quando eu não confio, a minha desconfiança é minha, não é do outro. Então, às vezes, as mulheres acham que não confiam porque já foram traídas muitas vezes, ou que não confiam porque realmente as relações delas sempre acabam com mentiras, com questões de desconfiança. Só que quase sempre não é o outro que traz que faz com que você seja desconfiada e não confie nas relações. É a sua desconfiança e é o não confiar seu que atrai aquelas pessoas para si. Então veja bem a diferença que é quando eu acho que eu não confio porque eu fui traída, ou quando eu mudo a minha visão e percebo que talvez eu fui traída porque eu já tenho dentro de mim uma desconfiança e uma, 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 um campo emocional de os homens não são confiáveis e isso me faz atrair pessoas não confiáveis. Entende como é diferente? Entende como, se eu pensar que eu não confio por causa do outro, eu fico vítima do outro e não posso fazer nada em relação a isso, mas se eu pensar que, espera aí, mas se eu atraí esta pessoa que me mentiu, que me traiu, que me fez desconfiar, por que é que eu atraí esta pessoa? Talvez algo em mim me tenha feito atrair essa pessoa. Talvez uma insegurança minha, uma falta de confiança minha, me tenha feito atrair aquela pessoa e essa pessoa naturalmente reforçou ainda mais essa falta de confiança. Mas na origem, talvez isso seja meu. Talvez essa questão seja mais minha do que o outro. Então, se ela é minha, sou eu que tenho que cuidar disso. Se ela é minha, há muitas coisas que eu posso fazer em relação a isso para mudar isso, para transformar isso. Porque senão o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai uma nova pessoa chegar até mim e eu, desconfiada, não confiando, vou achar que o outro me vai fazer isto ou aquilo e o outro, na verdade, nem tem nada a ver. Às vezes é uma pessoa super saudável, super tranquila, super conectada, mas como eu
tenho isto em mim, eu levo isso para a relação, acabo afastando, ou como eu tenho isso em mim, atraio pessoas que naturalmente são são menos confiáveis. Entendem como a gente precisa de refletir sobre isto e mudar as nossas lentes para algumas coisas? Isso é muito importante. É muito importante e parece que no início pode trazer uma resistência, mas traz tanta força e tanto poder quando a gente percebe que então há tantas coisas que a gente pode fazer, que tem tanta coisa que a gente pode mudar e transformar dentro de nós e que isso nos vai então fazer atrair melhores pessoas, mais confiáveis, nos vai fazer ir mais seguras para a relação e assim poder construir de facto uma relação mais capaz de dar certo. Então eu acho que pode ser que traga resistência, mas traz também muitas coisas boas, certo? É, e quando eu falo assim que o não confiar, a desconfiança, a falta de confiança pode ser mais minha do que do outro, o que é que isso quer dizer exatamente? O que é que você precisa de refletir dentro de si para saber se é o seu caso? Você pode olhar e pensar assim: será que eu sempre fui uma pessoa desconfiada? Porque há aquelas pessoas, há aquelas mulheres que sempre foram desconfiadas, que nunca confiaram em ninguém, nem mesmo, não estamos aqui a falar só de relacionamentos amorosos, às vezes nas próprias relações de amizade, às vezes nas próprias relações com os próprios cuidadores que tiveram na infância. Muitas vezes, muitas mulheres não aprenderam a confiar. Eu não quero puxar aqui muito para a psicologia, mas só para trazer um conceito que explique isto. A confiança é uma tarefa emocional que uma criança aprende lá bem no início, lá nos primeiros meses, nos primeiros meses, anos, mas ali os primeiros anos são fundamentais para construir essa confiança no mundo, nas outras pessoas, em mim mesmo. Então, dependendo de como foi a sua infância, a sua história, de como foi a capacidade dos seus cuidadores a ajudarem a construir essa confiança, assim você construiu ou não. Assim você é uma pessoa mais ou menos confiante. E há pessoas que não são, que não construíram essa confiança. Então elas são desconfiadas lá desde o início, desde sempre. Algumas mulheres dizem, eu sempre fui desconfiada. Então essa mulher que reconhece isso é uma mulher que precisa urgentemente de cuidar disso. Porque se ela sempre foi desconfiada, como é que ela pode entrar num relacionamento sério? Não dá para entrar num relacionamento sério e saudável sendo uma pessoa desconfiada. Até dá, mas não vai dar muito certo. Entende? Então, se isso é algo que é seu desde sempre, que se é uma característica sua, precisa urgentemente de construir essa confiança, aprender essa confiança, porque a boa notícia é que a gente sempre pode aprender aquilo que nos faltou. A gente sempre vai a tempo de nos dar o que nos faltou, de construir aquilo que ainda não construímos, certo? Então, isso é preciso de ser visto. E depois há outras mulheres que se identificam como alguém até que tem uma confiança, que eram lá na sua infância, tiveram isso, tiveram essa possibilidade de se construir confiança, mas em alguma relação anterior elas foram traídas, elas foram é, enganadas, repentinamente deixadas e naturalmente isso abala a confiança. Então, muitas de nós, eu mesma já passei por isso, por relacionamentos onde de facto por uma imprevisibilidade, por uma situação que nada fazia prever, a minha confiança perdeu-se e isso acontece. Relacionar-se tem isso, tem essa possibilidade da gente construir e perder a confiança. Então, muitas mulheres são desconfiadas, têm essa falta de confiança por causa desses relacionamentos onde algo aconteceu que fez abalar a confiança. Mas assim, da mesma forma que a confiança se abalou, ela pode novamente ser reconstruída. Ela pode novamente ser reaprendida. A gente precisa de se dar o direito de voltar a confiar, porque de facto ninguém gosta.
Quando passa por uma situação de mentira, de traição, de falta de confiança, ninguém gosta, é muito doloroso, é muito impactante, traumático até. E é preciso que haja um tempo, é preciso que haja um luto a ser feito, é natural que haja um tempo de dor, de dificuldade, mas, como eu falei há uns dias atrás, quando falei dos términos de relacionamento, essa dor tem que doer, esse luto tem que ser feito para, no seguimento, passado um tempo, que pode ser mais ou menos longo, para que essa confiança possa voltar a ser construída. Porque é muito injusto consigo mesma você se trancar e não mais confiar e nunca mais abrir as portas do seu coração para amar e ser amada. Então, dói quando a confiança nos é retirada, mas eu acredito que dói mais viver a vida inteira com essa dor, desconfiada para sempre, certo? Então, se a gente foi ferida, se a confiança nos foi retirada em alguma relação anterior, há que olhar para isso, fazer o luto, aprender com o que aconteceu, encontrar explicações para aquilo que aconteceu, desenvolver em nós aquilo que a gente pode desenvolver e que talvez nos tenha faltado naquela relação e continuar e continuar. Então, isso é algo que nos cabe fazer. É algo que é preciso a gente assumir para nós. Se eu não confio, eu preciso de reconhecer que isso é meu e eu preciso de cuidar disso. Então, se eu não confio, eu preciso de aprender a confiar. Se eu sou desconfiada, eu preciso de me tornar uma mulher mais confiante e capaz de confiar, certo? Essa é a nossa responsabilidade. E se a gente quer um relacionamento sério e saudável, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte não é ficar à espera de alguém confiável que venha para que a gente entre na relação. Isso nunca vai acontecer. Nunca ninguém vai chegar e trazer a confiança que você precisa. Nunca. Porque se eu sou desconfiada, por mais que eu tenha uma pessoa altamente confiável na minha frente, eu sempre vou desconfiar. Eu sempre vou estar em alerta. Eu sempre vou duvidar. Eu sempre vou achar que a qualquer momento vai acontecer. E às vezes, vejam como a nossa mente é. Eu já vi mulheres que, altamente desconfiadas, têm uma pessoa à sua frente bastante confiável e elas testam, elas colocam a pessoa em situações para testar até onde é que ela vai e quase que para confirmar a elas mesmas que ele vai mentir, que ele vai enganar, que ele vai deixar. Veja até que ponto é que esta não confiança, esta falta de confiança pode levar a gente e as relações e as outras pessoas. Então, se a gente quer um relacionamento sério, saudável, vamos fazer a nossa parte, vamos aprender aquilo que a gente precisa de aprender, confiar. Sim? Faz sentido isso? Deem-me aí um sim, um coraçãozinho para eu saber se está a fazer sentido para vocês isso. Da mesma forma que, ok, da mesma forma que a não confiança, eu falei mais da desconfiança, faz muito sentido, não é? Certo. Então, vamos falar agora um pouquinho mais sobre o medo, especificamente sobre o medo. Existem muitos medos na relação, nas relações, e eu quero deixar assim algumas reflexões. A primeira delas é: não espere entrar numa relação sem um pouquinho de medo. Não espere entrar numa relação com alguém totalmente segura, sem uma pontinha de insegurança ou sem. Não espere, porque é difícil isso acontecer. É difícil isso acontecer. A gente tem que ter uma confiança suficiente. A gente tem que ter o nosso medo regulado, dominado. Então, eu não acho, eu nem lembro bem, mas eu tenho ideia que quando eu entrei no meu último relacionamento, que é o meu casamento, talvez lá no início eu tenha sentido um certo medo, talvez lá no início eu tenha vindo alguma insegurança. Porquê? Porque o medo faz parte da vida. O medo
ele é protetor, ele vem até nós, muitas vezes, numa tentativa de nos dizer: cuidado, vai com calma, presta atenção. Então, o medo tem uma função protetora. E eu acho que assim, a gente só. Eu costumo pensar que só não sente medo quem não faz nada, quem está parado sem fazer nada. Porque sempre que a gente muda coisas na nossa vida, sempre que a gente entra numa nova relação, sempre que a gente vai para um novo trabalho, enfim, sempre que a gente vai mais além, o medo muitas vezes vai connosco. O medo vai ali, mais alto ou mais baixo, é suposto, é saudável que ele vá mais baixinho, num tom de voz baixinho, ele vai nos avisando das coisas. Mas ele sempre vai, de alguma forma. E depois isso vai diminuindo à medida que a gente vai construindo a confiança. Mas isto para dizer que não esperem chegar um dia em que vocês acordam sem qualquer medo, sem qualquer insegurança para entrar numa relação, porque talvez isso não aconteça. É preciso que se construa a confiança na relação para que o medo vá diminuindo. Mas no início pode acontecer. Agora, muito diferente disso é aquele medo que nos paralisa, aquele medo que nos impede de avançar numa relação. E quantas mulheres eu encontro e conheço que não entram nas relações por causa do medo, que não se abrem para um relacionamento por causa do medo, evitam, fogem, desinteressam-se por causa do medo. Então vale a pena a gente olhar para isso, para estes medos. E eu costumo, assim, pensar nos medos, categorizar, vamos dizer assim, categorizar em três tipos de medo que são os que eu mais encontro nas mulheres. Temos o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, que é um medo que atrapalha muito os relacionamentos. Temos uma outra categoria de medo, que é aquele medo da rejeição, da perda, do abandono, da traição. Muitas mulheres têm este medo nas relações. E um terceiro medo que é comum, que não é tão comum na minha visão quanto os outros dois, mas que também aparece muito, é o medo da vulnerabilidade, é o medo da intimidade emocional, o medo de se expor na sua intimidade emocional. Então, são três medos que eu vejo que atrapalham muito as relações. E atrapalham porquê? Porque estes medos, como eu falei há pouco, do efeito bola de neve, também aqui os medos tendem a nos enrolar numa bola de neve e fazem com que os nossos relacionamentos não deem certo e cada vez mais não dão certo e vão se reforçando cada vez mais. Então é bem importante a gente olhar para o medo, ao invés de fugir dele, ao invés de fingir que ele não está lá, olhar para ele, olhando para ele com essa disponibilidade emocional de cuidar da gente mesma, cuidar da nossa parte antes de entrar num relacionamento, certo? Então, por exemplo, falando um pouquinho destes medos que eu falei, como é que eles atrapalham, como é que eles a enrolam nessa bola de neve e a fazem entrar repetidamente em relacionamentos de fracasso, ou que não evoluem, ou que não dão certo. Então, por exemplo, se você é uma, se eu sou, vou falar de mim que é mais fácil assim, quando eu dou exemplo. Se eu sou uma mulher que tem medo de ficar sozinha, que tem medo da solidão, que não sei estar comigo mesma e estar sozinha é muito desconfortável, o que é que isso faz habitualmente? Faz com que eu entre em relacionamentos migalha, aqueles pseudo-relacionamentos, sabe? Que qualquer coisinha serve só para não estar sozinha, uma migalhinha de atenção é suficiente, estar uma vez de vez em quando, a cada 2 meses é suficiente, estar com uma pessoa que não está disponível emocionalmente, ou que é comprometida, ou que só quer uma relação sexual comigo é suficiente, porque é melhor do que eu estar sozinha. Então, se eu tenho este medo de estar sozinha, da solidão, de ficar sozinha, facilmente eu entro nessas relações, que são relações que não são relações, são pseudo-relações, ou também é comum entrar em relacionamentos tóxicos, porque muitas vezes eu até percebo que são relações que não dão certo, que não são saudáveis, que não estão a fazer-me bem, mas ainda assim
ficar sozinha é pior, então eu fico naquela relação. Então percebe como o medo da solidão a coloca em lugares de relações muito difíceis e muito, muito não saudáveis, muito infelizes, muito, eu diria, relações onde você acaba se sentindo mais sozinha do que se estivesse de facto sozinha. Então, veja bem o que o medo da solidão pode fazer. Ou, outra coisa que acontece habitualmente é, se eu tenho muito medo da solidão e de ficar sozinha, eu entro num relacionamento, mas eu não me mostro verdadeiramente. Eu não coloco a minha opinião, a minha voz, as minhas necessidades, os meus limites. Eu não me mostro, eu anulo-me para não desagradar o outro. Eu não me posiciono para não correr o risco do outro me deixar e de eu ficar sozinha de novo. Então, lá estou eu mais uma vez numa relação que na verdade não é bem uma relação. E como é que como é que isto entra no efeito bola de neve? Eu entro nestas relações desta forma. Quando eu entro assim numa relação, eu vou afundando, vou diminuindo cada vez mais a minha autoestima, naturalmente vou aumentando ainda mais o medo de ficar sozinha. Quanto mais eu perco a minha autoestima, mais medo eu tenho de ficar sozinha. Ou se eu me anulo, se eu me desvalorizo, se eu entro numa relação sendo aquela mulher que não tem opinião porque o outro é que importa, tudo o que o outro pensa, sente, quer, precisa é mais importante do que eu sinto, do que eu quero, do que eu preciso. Se eu entro assim numa relação, veja bem, é uma relação desequilibrada, é uma relação, aos olhos de um homem saudável, será uma relação desinteressante. Porque um homem saudável quer uma mulher saudável. Um homem saudável quer uma mulher que tem voz, que tem posicionamento, que tem autoestima, que tem capacidade de dar a sua opinião, de colocar as suas necessidades, os seus limites, os seus valores em cima da mesa. Então, se eu entro numa relação assim, sem isso, sem essa voz, porque eu tenho muito medo de ele me deixar ficar sozinha, se eu estiver diante de alguém saudável, essa pessoa não vai gostar, não vai se interessar, não vai querer manter-se numa relação assim. E o que é que acontece? Essa pessoa afasta-se, a relação termina e lá estou eu, sozinha, cada vez mais sozinha, cada vez mais com medo de ficar sozinha e a entrar daí a pouco para uma outra relação a repetir as mesmas coisas. Percebem como isto é uma bola de neve? E percebem como para um relacionamento sério, diante de alguém que quer um relacionamento sério, isto não vai dar certo. Então a gente tem que olhar para isso. No caso, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas eu já adianto. No caso, cuide desse medo de estar sozinha. Aprenda a estar sozinha. Aprenda a gostar de estar sozinha. Isso é um trabalho para a vida inteira, em termos de benefício, traz benefício para a vida toda. Então, quanto mais cedo começar, melhor, melhor. Na mesma dinâmica, dentro deste efeito bola de neve, também, se o meu medo é mais o medo da rejeição, da perda, do abandono, da traição, se eu tenho mais esta categoria de medo dominante, o que é que acontece? Das duas, uma. Ou eu prefiro ficar sozinha, prefiro não me relacionar, e eu vejo muitas mulheres assim, a evitar os relacionamentos, a não querer entrar nos relacionamentos. Para quê? Para evitar essa possibilidade de eu ser rejeitada, de eu ser abandonada, de eu ser traída. Então, eu prefiro nem entrar numa relação para não me confrontar com essa possibilidade. E ficam fechadas para o amor, para os relacionamentos. Ou uma outra dinâmica que acontece por causa deste medo é eu entrar num relacionamento insegura, como eu falei há pouco, parecido ao que eu falei há pouco. Eu entro insegura, com baixa autoestima, porque se eu tenho este medo, provavelmente eu acho que não sou suficientemente boa, então eu entro na relação insegura, com baixa autoestima, não reconhecendo o meu valor, e isso, como eu falei há pouco, não é algo que é atrativo aos olhos de outra pessoa, isso afasta o outro. E, 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 e quando o outro se afasta, o que é que acontece? A minha rejeição, o meu abandono, o meu medo da traição e da perda ficam ainda maiores. E fica assim esta bola de neve, como eu tenho vindo a falar.
E falando do terceiro medo, a terceira categoria de medos, que é o medo da vulnerabilidade, da exposição emocional, da intimidade emocional, este é o tipo de medo que normalmente está por detrás das mulheres que evitam os relacionamentos de todo. Mulheres que fogem das relações, mulheres que, como eu falei ontem, na live de ontem, se não viu, vá lá ver, mulheres que muitas vezes se interessam pela indisponibilidade. É aquela dinâmica de é tão difícil para mim me vulnerabilizar, é tão difícil para mim me expor na minha intimidade emocional, eu tenho tanto medo disso que o melhor é eu ou não entrar num relacionamento ou entrar num relacionamento com alguém indisponível, com alguém que não pode ir além de um determinado ponto. É mais fácil entrar num relacionamento com alguém que só quer uma relação física. Então, se a gente tem este medo muito dominante, a gente precisa de entender que a gente só pode ir com alguém até onde a gente já foi dentro de nós. A gente precisa de se disponibilizar para olhar para a nossa vulnerabilidade, para a nossa intimidade, para as nossas emoções, para que isso se torne mais fácil numa relação. Porque não tem como eu entrar numa relação saudável sem a capacidade de me vulnerabilizar. Não tem isso. Uma relação séria, saudável, requer que a gente tenha esta capacidade de nos vulnerabilizarmos, de nos expormos emocionalmente. É o preço a pagar. É o preço a pagar por uma relação séria e saudável. Né? Tu tem um preço. Então, se eu quero uma relação séria e saudável, eu preciso de olhar para isso. Porque são coisas nossas que a gente precisa de ver, certo? Como é que isso chega aí? Tudo tranquilo até agora? Só vindo aqui. Muito bem, então vamos ver aqui agora. Deixa eu só aqui puxar. Como é que. Vamos ver então aqui, passar agora para outra parte do trabalho, para outra parte do tema, que é, ok, já falámos sobre os medos, sobre o não confiar, os efeitos que isso tem na relação, como isso atrapalha as relações. O que é que a gente faz com isso então? Agora eu já fui falando um pouco, mas o que é que a gente faz com isso então? Já se identificou? Talvez eu seja mais desconfiada, talvez eu tenha mais medo da vulnerabilidade, talvez, né? Talvez isto me faça assim ou assado. E agora? O que é que eu faço? Então vamos lá, recapitulando só aqui algumas coisas. Primeira coisa importante é entender que não é o outro, não é a relação, não é a pessoa de fora que me traz o medo e a desconfiança. Não é. Desengane-se dessa ideia. É o meu medo, é a minha desconfiança que atrai aquela pessoa para mim. É o meu medo, é a minha desconfiança que que a energia, não é? O meu medo, os meus pensamentos de medo, a minha emoção de medo, são energia que quê? Que vão quê? Vão se conectar, vão se sintonizar com aquilo que é congruente, com as pessoas que são congruentes com aquilo. Então, se eu tenho medo de ser traída, se eu penso que vou ser traída, se eu antecipo que vou ser traída e sofro com a possibilidade de ser traída, eu só estou a olhar para isso. Todo o meu campo mental, emocional é eu vou ser traída. E se isso está tão forte e tão intenso no meu campo, eu vou sintonizar-me com pessoas que tenham essa tendência ou probabilidade de me trair. Entende? Nós somos como radares, a gente sintoniza-se, a gente conecta-se com pessoas que nos vêm, que estão alinhadas com o que está dentro de nós. Entende? Então, esta é a primeira ideia importante. É mais sobre mim do que sobre o outro. Não é o meu medo e a minha desconfiança, a culpa não é do outro, mas o meu medo e a minha desconfiança é que traz o outro até mim. Então, vamos olhar para isso. Agarra essa responsabilidade que é sua. Outra coisa importante de reconhecer é onde está o meu foco, está o seu coração. O nosso foco, a mentalidade, o nosso pensamento é como uma lanterna. Para onde aponta é o que fica iluminado, não é? A gente acende a lanterna para ali, é ali que vê. Então, se o meu foco, que é a minha lanterna, só vê a possibilidade de
ser traída, de ser deixada, de ser abandonada. Só vê homens não confiáveis. Se o meu foco, o meu pensamento está conectado com isso, com o medo, com a desconfiança, eu só vou ver isso. Então só vou apontar para isso. Então o que é que eu tenho que fazer? Mudar o foco. Mudar o foco, mudar a mentalidade, aponto para outros lugares, para outras pessoas. Quantas e quantas pessoas saudáveis, sérias, disponíveis existirão à sua volta? Muitas. Só que você diz-me assim: não existem, eu não as vejo. Pois não, porque o seu foco está noutra coisa. O seu foco está na desconfiança, no medo, na insegurança, na possibilidade de ser traída, na possibilidade de a qualquer momento ser deixada, entende? Então é preciso mudar o foco. Esse é outro ponto de transformação que você pode começar a trabalhar dentro de si, certo? Que mais? Que mais fazer? É preciso olhar de frente para os seus medos, para a sua desconfiança e assumir a responsabilidade por isso. Assumir a responsabilidade por cuidar disso, por diminuir esses medos, por não deixar que eles a paralisem, por regular esses medos e não esperar que alguém o faça por si. Ninguém vai fazer isso por si, tem que ser você a cuidar disso. E muitas vezes os medos, as inseguranças, a desconfiança, a raiz dela está lá na infância, muitas vezes a gente não tinha como fazer diferente, mas hoje você pode cuidar dessas raízes. Você pode e deve se levar para os apoios, para as pessoas, para os lugares onde alguém a ajuda a fazer isso, entende? Então, se você não consegue sozinha, que é normal, é natural, coloque-se nos ambientes certos, com as pessoas certas que possam ajudá-la a você fazer esse trabalho interno. Estar aqui é um exemplo disso, de você se ter colocado já num lugar onde você pode aprender, onde você pode olhar para tudo isto, refletir, fazer mudanças aí de mentalidade, de lente. Então, tudo isso já é um trabalho, mas continue, aprofunde, certo? Mais coisas importantes a fazer. Confiar em si. Confiar em si. Eu sempre falo que se você não confia, e isso a impede de entrar num relacionamento, qual é o trabalho a fazer? Confiar no outro? Não, em si. O trabalho de confiar não é confiar no outro, é confiar em si. Confiar em si. É aí que você tem que trabalhar. Confiar em quem você é. Confiar na sua capacidade de entrar em bons relacionamentos, na sua capacidade de avaliar os relacionamentos, as pessoas que chegam até si. E se você acha que não tem ainda essa capacidade bem desenvolvida, confiar em si no sentido de confiar que você vai aprender a fazer isso, confiar que você vai buscar as ajudas para isso, entende? No outro dia, inclusive está lá no meu Instagram, no meu feed, um carrossel que eu fiz sobre uma, uma partilha de uma mulher é, que eu chamei o carrossel de Pedras no Caminho, histórias de mulheres como nós. De uma mulher que partilhou a história dela, partilhou uma situação em que ela falou de uma pessoa que chegou na vida dela, disse que queria um relacionamento, ela foi entrando, ela foi encontrando lá desde o início alguns sinais de alerta de que aquela relação talvez não fosse bem o que ela queria, talvez aquela pessoa não fosse totalmente congruente em muitas coisas. Então ela teve ali alguns sinais de alerta, mas ela ainda assim foi, porque ele disse que queria um relacionamento, que para continuar e tudo mais. E, e como eu coloquei lá nesse feedback que eu dei a essa partilha, qual foi o ponto central ali? Foi esta mulher não ter confiado nela mesma. Ela não confiou na intuição dela, na sensibilidade dela, que ela sentiu lá desde o início, de que havia ali pontas soltas, havia ali sinais de alerta. Mas ela diminuiu isso, ela não teve a confiança suficiente nela mesma para dizer assim: espera aí, isto não me soa bem, isto não me parece alinhado com o que eu quero, então eu vou sair desta relação. Ela não teve essa confiança de fazer isso. Então o que faltou foi essa confiança nela mesma. E o que é que aconteceu? Aconteceu que a relação não evoluiu, a pessoa desapareceu, enfim. O que é que provavelmente aconteceu a esta mulher quando ele desapareceu? Ela pode ter reforçado a ideia de que realmente os homens não são confiáveis, não dá para confiar, hoje em dia é muito difícil.
Quando, na verdade, não é sobre o outro, é sobre ela não ter confiado nela mesma. Porque, assim, pessoas que não querem relacionamento sério sempre vão haver, pessoas que não estão disponíveis sempre vão haver, pessoas que só querem relações pontuais, sexuais, sempre vão haver. Mas se não é isso que eu quero, se não é isso que eu quero, eu preciso de confiar em mim, no meu posicionamento, na minha clareza, na minha capacidade de sentir, de avaliar e de estabelecer limites ao outro. Porque se não é isso que eu quero, sou eu que preciso de dizer não, não é isso que eu quero. E segue em frente. Mas para isso tem que haver uma confiança muito bem construída dentro da gente, com a gente mesmo, entende? Então eu sugiro que um grande trabalho que você coloque aí no seu horizonte para 2024, se você está aqui a escutar-me, se isto faz sentido para si, é que você desenvolva a sua confiança, que você aprenda a confiar mais em si. Porque quando você confia em si, não importa quem vier, você vai ter a si para confiar se na sua avaliação, nos seus critérios, na sua sensibilidade, se aquela pessoa está ou não alinhada, entende? Então, começa em si, certo? Fiquem com isto, tomem isso, tomem nota disto, ok? E da mesma forma que a confiança, também a segurança, a diminuição do medo precisa de ser algo feito por nós mesmas. A gente precisa de aprender a se sentir segura dentro de nós e a partir de nós mesmas. Então, ao invés de ser uma mulher que procura tranquilização fora de mim, ao invés de ser aquela mulher que pergunta ao outro constantemente se ele me ama, se ele gosta, se eu sou assim ou se eu sou assado, ao invés de eu continuamente buscar a tranquilização no outro, fora de mim, eu preciso buscar isso dentro, construir isso dentro. E isso dá-me controlo, isso faz com que eu não dependa do outro, porque é muito perigoso ficar dependente e à mercê do outro, certo? Então a gente precisa aprender a construir essa segurança dentro da gente. Faz sentido? Muito bem, estamos quase a chegar aqui, quase a chegar ao finalzinho e, resumidamente, eu quero só então recapitular que aquilo que há a fazer, no fundo, eu costumo dizer que são dois caminhos possíveis e necessários os dois, que é um caminho de resolver coisas e um caminho de desenvolver coisas. Então, no caso, se o meu não confiar, o meu medo é maior que o amor, que a vontade de amar e ser amada, eu preciso de resolver coisas, eu preciso de resolver a raiz das minhas desconfianças, eu preciso de resolver a raiz dos meus medos. Esse é o caminho da resolução, do resolver. E na parte do desenvolver, o que é que eu preciso de desenvolver? Eu preciso de desenvolver uma nova mentalidade, um novo foco. Eu preciso de desenvolver confiança dentro de mim, comigo mesma, a partir de mim mesma. Eu preciso de desenvolver segurança dentro de mim mesma, a partir de mim mesma. Esse é o caminho do desenvolver. Então, sempre haverá coisas para resolver e para desenvolver. E quanto mais rápido você começa, melhor, certo? Como é que eu faço? De que maneira é que eu resolvo? De que maneira é que eu desenvolvo? Aí a gente sempre vai chegar à nossa Roma, ao nosso destino aqui, que o autoconhecimento, é o caminho que eu ensino, é o trabalho que eu faço com as mulheres, é o que eu vejo que funciona, é o que funcionou para mim também, para tantas mulheres que eu já atendi em clínica. Então, na minha visão, aquilo que funciona, aquilo que resolve, aquilo que desenvolve, o que é necessário são as estratégias, as ferramentas de autoconhecimento que eu uso no meu trabalho com as mulheres e que muitas que estão aqui provavelmente já me ouviram falar. Eu gosto do trabalho da criança interior, de olhar para a menina que você foi, caso você desde sempre foi uma menina insegura ou desconfiada. Eu gosto do trabalho de se maternar, de você aprender a ser mãe de si mesma, de você ser essa mãe dentro de si que se tranquiliza, que se acalma, que se incentiva a confiar em si, que se tranquiliza nas suas inseguranças e aprenda a construir segurança. Eu acho isso importante. Estratégias, ferramentas de mudança de mentalidade, de reconhecer a sua força, a sua história e nela você perceber que você tem muito valor, você tem muito
porque se orgulhar, porque se sentir segura, capaz, confiante dentro de si mesma. Então, eu acho que este trabalho principal da confiança e da segurança é um trabalho de sair de fora e vir para dentro. É um trabalho de deixar de olhar tanto para fora, começar a olhar para dentro, para quem você é, e você vai ver que tem muitas razões, quando você começar a fazer este trabalho, tem muitas razões para você confiar e se sentir segura, mas você precisa se disponibilizar para isso, certo? Então é isso. Este é o tema, foi o tema de hoje. Este é o trabalho que eu acredito importante para realmente chegar a um relacionamento sério, saudável, para que realmente o medo e a desconfiança não paralisem, não impeçam, não limitem mais os seus relacionamentos, não atrapalhem as suas relações. Então, faça este trabalho o quanto antes, não importa se você está a conhecer alguém, não importa se você está sozinha, há quanto tempo é que está sozinha, não importa. Comece o quanto antes a fazer este trabalho, porque quanto mais cedo, melhor. Quanto mais depressa você o fizer, mais depressa você começa a atrair pessoas mais confiáveis, mais seguras, mais disponíveis, mais saudáveis. Então, comece isso o quanto antes. Então, seguimos juntas aqui. Deixa aqui o seu comentário, a sua fala, a sua partilha, o que é que fez mais sentido, como é que isto chegou até si. E eu vou ficar feliz de receber também como forma de conhecer um pouquinho mais e estarmos mais juntas.